Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco mais a respeito de massas à base de farinha, tá? Ela é pertencente ao C4, tá? Ao C4 que fala das bases da confeitaria. A Carol fez a abertura dessa UC para vocês e eu queria trabalhar um pouquinho agora, na verdade, falando a respeito das massas bases. Ela deu até uma atividade para vocês desenvolverem que a gente vai ver junto no final, tá bom? Então, o que são as massas, né? São aquelas estruturas básicas iniciais para fazer as sobremesas, os doces na confeitaria. Então, a gente tem algumas técnicas dentro da confeitaria que a gente vai ver lá na prática depois e a gente vai identificar cada uma delas como funcionam, ok? Então, o que é importante a gente entender primeiro, tá? Que as massas elas são feitas à base de ingredientes. E esses ingredientes é que vão determinar a relação com a técnica e o resultado esperado. Então, o que é o mais importante de entender nas massas, né? Técnica, ingredientes e resultado esperado. Então, a hora que eu junto esses três, eu vou entender as diferenças entre essas massas, tá? Então, os ingredientes, eu coloquei algumas observações aí primeiro. O que são ingredientes secos, né? Então, o que a gente considera farinha, ingrediente seco, sal, açúcar. São todos aqueles ingredientes que eles não têm uma textura líquida, né? Nem úmida, é seco. Temos os ingredientes líquidos, né? Por exemplo, o ovo é um ingrediente líquido, leite, água, que são ingredientes líquidos, tá? Gorduras. Então, a gente tem uma infinidade de gorduras, que são a manteiga, o óleo, azeite. E aí a gente também tem que entender a composição de cada ingrediente. Isso remete ao que a gente aprendeu lá na UC3 de pré-preparo. Então, se eu tenho o ovo, por exemplo, o ovo tem uma porcentagem muito grande de gordura. Ele também tem bastante líquido. Então, eu tenho que pensar, o ovo tem mais líquido ou mais gordura? Depende, a clara é mais líquido, a gema talvez tenha mais gordura. Então, a gente tem que saber fazer esse balanço na hora de pensar nas massas. E a questão do glúten, que a gente discutiu muito na semana passada, na, naquele dia da live que a gente falou a respeito das intolerâncias alimentares e também quando eu falei lá no início, quando a gente fez aquela atividade, vocês fizeram o teste do glúten, né? Que é a massa elástica que a gente utiliza principalmente para fazer massas fermentadas e a proteína que está dentro da farinha de trigo. Então eu preciso entender os quatro tipos de ingrediente, como eles entram dentro dessas massas e o resultado que eu espero, né? Se eu quero uma massa mais seca, quebradiça, uma massa mais cremosa, uma massa macia, então eu vou pensar em tudo isso para determinar como que vai ser esse processo. E aí eu vou falar de cada uma das massas, dando algumas sugestões e dicas para vocês pensarem porque quando a gente chegar na prática, vai ser mais fácil vocês lembrarem esse contexto. E é extremamente importante vocês já fazerem essas associações, tá? Hoje, o que eu espero dessa atividade, dessa aula? Eu não quero que vocês, assim, decorem receitas, mas se vocês já tenham em mente a imagem de cada tipo de massa com o resultado que vai ser esperado, tá bom? Então, a primeira massa que eu queria falar para vocês são as massas líquidas, tá? As massas líquidas são aquelas que durante o processo de execução dessa massa ela tem uma textura líquida. Ou seja, a proporção de líquido sempre vai ser muito maior do que a proporção de seco. Para mim, é a técnica mais fácil de ser executada, que é simplesmente o quê? Uma mistura mecânica dos ingredientes, tá? Então, se você pensar numa massa de crepe, por exemplo, uma panqueca que a gente faz em casa, bate os ingredientes no liquidificador, ponto. Pode ser até na mão, não tem problema. Então, geralmente, eu vou ter uma proporção muito maior de líquido em relação à quantidade de farinha, que vai ser o que vai dar a estrutura, tá? Outros exemplos, se eu fizer um, aquela torta de liquidificador que o pessoal conhece, é uma massa líquida, é o mesmo processo, tá? Talvez ela vai entrar um fermento químico em pó, diferentemente e vai dar uma outra textura final, mas a massa inicialmente é líquida. Então, para a gente entender, massa líquida é quando eu faço essa massa, incorporo os ingredientes e o resultado final que eu tenho é uma textura líquida, tá?
Tem uma sobremesa francesa chamada clafoutis. O clafoutis é utilizada essa técnica de massa, como fala, uma técnica de massa líquida, tá bom? Aí a próxima massa que eu queria falar para vocês é uma massa chamada, tem vários nomes na literatura. A gente tem gente que chama de massa quebradiça, massa seca, massa manteigada. E essa massa, diferentemente da massa líquida, que a gente vai ter essa textura na produção da massa, a massa seca, manteigada e quebradiça, eu vou ter esse nome devido à sensação que essa massa dá quando eu vou comer ela. Quando eu mastigo, né, quando eu como essa massa, ela tem que quebrar na minha boca, ela tem que se dissolver na minha boca. Então, por isso que ela se fala quebradiça. Para mim chegar nessa textura que a gente fala, a quantidade de gordura tem que ser uma quantidade maior que nas outras massas, tá? Então, por isso que algumas pessoas chamam de massa amanteigada, ok? Então, eu quero que essa massa tenha menos elasticidade possível e mais essa sensação de que ela se dissolve na boca. Por isso que ela precisa de uma quantidade de gordura muito alta, tá? Então, só para vocês entenderem esse processo. A massa, essa técnica de massa, a gente vai trabalhar com duas nomenclaturas dentro da confeitaria, na cozinha também de uma forma geral, que são duas técnicas, a técnica cremage e a técnica sablage. O objetivo dessas duas técnicas é o mesmo, é que eu faça com que essa massa desenvolva o menos possível de glúten, menos elasticidade e mais com que essa massa quebre mesmo no final, a hora que eu vou comer ela, tá? Tanto que é uma massa um pouco mais delicada para abrir ela. Ela dá esse trabalho um pouquinho maior, exatamente porque é uma massa que não é tão liguenta, porque a gente não tem tanto glúten, tá? Essa massa vai ter glúten, porque tem farinha de trigo. Mas o objetivo meu é sempre desenvolver a menor quantidade de glúten. E aí essas duas técnicas, cremagem e sablagem, surgiram exatamente por causa disso, para que eu tenha o menor desenvolvimento do glúten possível, ok? A sablagem, que é essa aqui, ó, que mostra o passo a passo na foto, qual que é a ideia? Eu vou pegar a gordura, tá vendo aqui na foto, vou misturar com a farinha. Qual que é o objetivo disso? Lembrem que água e gordura têm dificuldade de se misturar. Quando eu faço esse processo aqui que a gente chama de farofa, né, que a gente coloca aqui a gordura na farinha, eu estou envolvendo os grânulos de farinha em gordura, tá? Qual que é o objetivo dessa técnica? Impermeabilizar os grânulos de farinha. O que vai acontecer? Quando eu adicionar o ovo, que tem bastante líquido, esses grânulos vão ter dificuldade de ter essa entrada de água. Lógico que vai entrar, mas com muito mais dificuldade. Então, ou seja, essa massa vai ser uma massa que vai ter uma textura uniforme, mas ela não vai ter tanto esse desenvolvimento do glúten, porque eu não permiti que a água desenvolvesse esse glúten, tá? Então, a massa vai ficar com essa textura e ela fica aquela massa mais quebradiça, tá? O importante dessa técnica, sovar o menos possível essa massa, não sovar muito ela, tá? Eu não quero o desenvolvimento do glúten. A cremagem, a técnica é um pouco diferente. Eu vou fazer um creme inicialmente, então eu vou incorporar gordura, açúcar, os ovos, tudo no início, todos os ingredientes, primeiros ingredientes mais líquidos, depois os secos, menos a farinha de trigo. E aí no final eu adiciono a farinha de trigo. Para quê? Porque todos os outros ingredientes estão bem incorporados. A hora que eu adicionar a farinha, eu tenho que misturar o menos possível. É muito rápido isso. E aí eu vou desenvolver a menor quantidade de glúten possível, tá? Então a gente vê aí que são dois opostos. Um no sablagem, desculpa, farinha início, farofa, né? E aí eu faço esse processo para que desenvolva o menos possível de glúten. E o segundo aqui, cremagem. O que eu associo? Cremagem é de creme, então eu faço um creme para depois incorporar a farinha. Sempre pensando, farinha início, farinha final, tá bom? Quais são as produções que a gente mais vai ver utilizando essas técnicas, tá? Então, massa de petit four, né, aquelas bolachinhas, massa de torta,
todas as massas que a gente tem um resultado mais quebradiço na hora que a gente degusta. A próxima massa que eu queria falar para vocês é a massa cozida, tá? A massa cozida, a gente leva esse nome porque a gente cozinha, pré-cozinha essa massa em duas formas diferentes. Lembra que a gente teve lá no Senac presencialmente a aula de cocções, né? Que a gente mostrou algumas técnicas de cocções que a gente utiliza em frutas, né? E a massa cozida leva esse nome porque ela sofre duas cocções diferentes. Okay? A primeira cocção que a gente faz é cozinhar ela no fogo, tá? E a segunda que a gente tem, ou a gente pode assar ou fritar. Então vamos tentar entender. Essa massa, a técnica dela é muito básica, né? A gente sempre vai colocar um líquido com a gordura no fogo. Vou adicionar toda a farinha de uma única vez e vou misturar essa massa até ela se desprender do fundo da panela. Então eu estou pré-cozinhando essa massa na panela, tá? Depois, se for uma massa, por exemplo, a massa patechu que a gente fala, massa de Carolina, a gente vai ter que incorporar a massa para essa massa ela ficar uma massa oca por dentro, né? Como essa massa aqui da foto. Então a gente vai precisar incorporar ovo. Aí o que que acontece? Como a massa está quente, ela já foi cozida, se eu jogar o ovo vai virar um ovo mexido, né? Então eu tenho que bater essa massa para esfriar e incorporar um pouco de ovo, ok? Aí essa massa vai ficar uma massa, ela não fica líquida, né? Mas ela fica meio pomada, meio pegajosa, assim a massa. E aí eu vou ter essa massa para fazer as carolinas. Se eu for fazer churros, por exemplo, ou massa de coxinha, que são massas cozidas, mas que eu vou fritar, eu não vou ter que adicionar tanto o ovo. Então essa massa eu só vou pré-cozinhar ela, aquele processo que eu falei que cozinha no fogo, e depois eu vou só fritar essa massa, tá? Lógico que a gente vai fazer tudo isso na prática, lembra que é só para vocês associarem. Então massa cozida, eu tenho um pré-cozimento antes e depois eu tenho mais uma cocção depois, tá? Que é o que? Fritar ou assar essa massa, tá bom? Então, muito utilizado, como eu falei, nos churros, na Carolina, nos profiteroles, em eclair, bombas, em salgadinhos como coxinha, risoles, tá? No pão de queijo, por exemplo, a gente tem uma técnica de massa cozida, tá? Então, só para vocês identificarem. Massas fermentadas. Massas fermentadas a gente tem muito presente na parte da panificação. Ela leva esse nome porque a principal técnica envolvida é a fermentação, tá? Vamos entender, existem outras massas que utilizam fermento. A gente já falou de fermento em outra aula, tá? Mas no caso, quando eu uso fermento químico em pó, não é o principal ingrediente que vai desempenhar a função na massa. Na massa fermentada, que a gente encontra principalmente nos pães, a técnica principal envolvida é a fermentação, é o controle de temperatura, tá? Então eu vou ter primeiro uma técnica de massa de sova, tá? Então a gente vai sovar muito essa massa e aí depois de sovar eu vou adicionar o fermento. Para quê? Para que essa massa possa crescer e essa massa tem que ter uma textura fofa no final, ela tem que ser macia na hora que eu vou comê-la. Ela não pode ser quebradiça com a massa seca lá. Então, diferente da quebradiça que eu não quero glúten, é que eu quero muito glúten. Eu quero que desenvolva muito glúten, por isso que eu preciso sovar muito essa massa e deixar o controle de temperatura, tá? Pessoal, até aqui para vocês entenderem, estão vendo como cada massa é classificada pensando na técnica, nos ingredientes e no resultado esperado, tá? Então a massa fermentada é aquela massa que eu vou ter adicionar o fermento biológico, ok? E ela vai ter muito desenvolvimento do glúten, vai ser uma massa que ela vai ter que ter essa textura mais fofa. Que é encontrado o quê? Pão, no sonho, no panetone, no brioche, tá? Em todas as massas que a gente tem esse processo de fermentação, ok? Olhando agora para a massa folhada e semifolhada, eu gosto de trazer ela agora porque ela envolve um pouco de outras técnicas, né? Ela tem um resultado de uma massa mais quebradiça, como a massa seca, mas ela também tem alguns processos da massa fermentada por causa da sova, tá? Então é uma mistura
de várias técnicas, tá? Mas por que ela leva esse nome de folhada ou semifolhada? Por causa, na verdade, que a ideia é que eu faço como se fosse folhas com essa massa, adicione gordura intercalada no meio dela e essas gorduras intercaladas, a hora que eu vou assar essa massa, ela dá a sensação de várias folhas quebradiças, que fica igual vocês estão vendo nessa imagem, tá vendo aqui que parece que são várias camadas entre massa e gordura, massa e gordura. A hora que eu asso, essa gordura derrete e ficam essas folhinhas, tá? E aí por isso que a gente chama de massa folhada. A semifolhada tem a mesma lógica, só que ela vai fermento. Então, ao mesmo tempo que ela é folhada, ela também é fermentada. Então, ela não fica tão quebradiça nem tão macia. Então, a gente chama a massa de semi-folhada, ou até poderia chamar de semi-fermentada, né? Se eu usar essa terminologia, vai ficar confuso, que parece que ela não fermentou tanto. Mas, na verdade, é uma mistura ali que a gente tem considerando o conceito de massa semi-folhada, que é o que a gente utiliza no croissant, por exemplo. Então, eu folheio, mas fermento também, tá? Massas fermentadas, massas folhadas, desculpa, não precisam fermentar, porque não vai fermento. O que vai fazer com que ela dê uma leve estufada é a gordura, tá? E a expansão que acontece na hora que eu utilizo a cocção. E aí, pessoal, para finalizar, a última técnica que a gente tem é a técnica de massa espumosa e massa cremosa, utilizada principalmente para massas de bolo, ok? Aqui eu coloquei uma foto de uma técnica do bolo chiffon, do pão de ló e de uma massa de bolo cremoso de chocolate. A gente observa muito pelo resultado as diferenças. Essas duas aqui principalmente são massas o que? Espumosas e essa é cremosa. Vou começar pela cremosa porque a gente falou já dele lá no início. Massa cremosa de bolo é feita da mesma técnica da massa seca, do cremage. Lembra que eu falei cremage vem de creme? Eu vou fazer um creme inicial, tá? E aí eu vou adicionar a farinha no final e o fermento químico em pó. O que que muda de um cremage da massa seca de um cremage da massa cremosa? No cremage da massa seca, a quantidade de gordura é bem alta e de líquidos é bem baixa, tá? No bolo, por exemplo, eu vou ter uma quantidade de gordura ainda alta para fazer o creme, mas eu vou ter muito mais açúcar e muito mais líquido ou ovo nesse caso, tá? E farinha. Então a proporção dos ingredientes vai ser diferente. E aí a massa vai ficar é uma massa que a hora que você come, olhando aqui, vocês podem perceber, parece que é uma massa mais pesada, mas pela quantidade de gordura que a gente tem, é uma massa que a hora que você come, você sente ela dissolver na boca, como a massa da torta que a gente fala, né? Mas ela não quebra, ela dissolve na boca no sentido da gordura que fica. Então, é uma massa que é muito utilizada principalmente, por exemplo, em bolos, que eu não posso ter uma massa tão leve com recheios mais pesados ou coberturas mais pesadas. Então eu utilizo a massa cremosa. A espumosa vem do nome do que? De espuma. Pensa na espuma que a gente faz quando a gente está usando uma buchinha lá com detergente. Não faz uma espuma? Essa é a ideia dessa massa, de ter uma espuma nessa textura. Então o que, que eu vou fazer? O que, que dá espuma muito na cozinha? Qual o ingrediente que faz muito isso? O ovo. Então eu vou aerar esse ovo, não importa se a gema ou a clara, bater ele, incorporar muito ar nesse ovo. E aí ele vai ficar uma espuma bem espumosa mesmo, vamos dizer, né? Parece muito contraditória a frase, né? Mas bastante espuma. E a hora que eu tiver bastante espuma, eu vou incorporar os outros ingredientes secos, tá? Delicadamente para quê? Para mim não perder essa espuma que eu aerei. Então aqui eu tenho o bolo chiffon, que tem isso, e o pão de ló, que é um outro bolo bem conhecido, tá? Que são bolos também feitos da massa espumosa, tá? Então a gente vai ter essas técnicas para bolo cremoso ou espumoso. Então vamos lá, só para a gente fazer uma revisão, tá? Então, massas à base de farinha de trigo, eu tenho os ingredientes que vão determinar técnicas e o resultado esperado. Massas líquidas, quando eu vou bater essa massa, é uma massa líquida. Crepes, panquecas, clafoutis. Massa quebradiça, é uma massa que quando eu como, ela me dá a sensação de ser amanteigada, de quebrar, de ser seca na minha boca. Quais são as técnicas principais utilizadas? Cremagem, creme e sablagem da farofinha. Produções:
petit four, massa de torta, tá? Massa cozida, eu cozinho essa massa inicialmente, né, colocando líquido, gordura, depois adicionando farinha de uma vez e cozinho até soltar do fundo da panela. E depois eu tenho uma outra finalização com cocção, ou frita ou assada, onde eu utilizo carolinas, profiteroles, coxinha, risoles, churros e pão de queijo. Massas fermentadas, eu tenho sova e depois fermentação, tá? É utilizado principalmente no desenvolvimento do glúten e depois controle de temperatura para esse fermento expandir. Onde eu utilizo isso principalmente em pães, tá? Panetone, brioche, sonho. Massas folhadas e semifolhadas. Alta quantidade de gordura que vai nas dobras durante o processo dessa massa, vai folhear essa massa. E aí vai me resultar uma massa folhada. Ok? Semifolhada eu tenho a adição de fermentação, de fermento dentro dela. Então ela folheia, mas ela fermenta. Tá? Principais produções: massa folhada, mil folhas, Vulovan e outros tipos de palmier, que são produções que utilizam massa folhada. Massa espumosa e cremosa. Espumosa eu faço uma espuma com os ovos e adiciono os outros ingredientes secos depois. Principais técnicas que a gente vê, produções que utilizam pão de ló e o chiffon, entre outros. Cremosa é uma massa que utiliza cremagem com maior quantidade de açúcar e de farinha de ingredientes secos e vai me resultar um bolo mais cremoso, ok? Então, pessoal, viram aí o que a gente falou, lembrando principalmente disso. Associem da aula de hoje. O que é aquele nome daquela técnica de massa? Qual o resultado que eu espero, tá? Qual ingrediente que eu vou ter que ter mais? Se eu preciso de uma massa mais folhada, mais quebradiça, mais gordura. Uma massa mais cremosa, mais gordura. Se eu tenho uma massa espumosa, eu vou querer mais o quê? Mais espuma, mais ovo. Se eu quero uma massa mais líquida, eu vou querer mais ingredientes líquidos, tá? Então vamos lembrar dessa associação entre ingredientes, técnica e resultado esperado, ok? Vamos agora fazer olhar aquele atividade que a Carol deu e vamos ver o resultado daquilo que ela falou para ver se vocês acertaram, tá? Então, olhando aqui, ó, a Carol colocou algumas sobremesas da confeitaria e a gente já tem a técnica utilizada e a gente vai explicar o porquê, né? Então, o croissant é uma massa semi-folhada, tá? Aqui a gente colocou folhada porque lá no PC de vocês, acho que ela não está escrita semi-folhada. Então, é massa folhada ou semi-folhada. É dentro dessa técnica de folhear as massas, tá? Então, eu prefiro chamar o grande campo de massa folhada. E aí a gente tem a subdivisão de folhada e semi-folhada. Por isso que eu deixei folhada aqui para vocês. Mas podem chamar de semi-folhada. Olhando até internamente nessa foto, eu tenho as bolinhas de fermentação aqui dentro e tenho as camadas da massa folhada, tá bom? Torta de frutas, tá? É uma massa que eu espero que ela dissolva na boca, seja quebradiça. Então, massa seca, tá? Ou quebradiça ou massa amanteigada. Panqueca, massa líquida, né? É aquela massa que a gente bate no liquidificador, bate na mão, que tem bastante líquido. E ela vai ganhar o formato que eu der no meu utensílio. Se eu puser numa assadeira, ela vai ganhar o formato da assadeira. Se eu puser na panquequeira, formato da panquequeira. Churros, massa cozida, lembra, né? A gente pré-cozinha essa massa, tá? Depois bate e frita no final. Mesma coisa aqui da coxinha, ó, já emenda. As duas têm a mesma técnica, idêntica, tá? O que muda? Aqui, por exemplo, na massa dos churros eu posso ter um pouco mais de açúcar na massa, mas na verdade as duas massas são neutras, bem parecidas. O que vai mudar aqui, eu ponho um recheio, se eu puser doce de leite vai ficar doce, se eu puser frango vai ficar uma massa salgada, tá? O bolo de laranja, por exemplo, que a gente tem, né? Tá vendo aqui, ó, que não é uma massa espumosa, é uma massa cremosa, né? Eu tenho uma quantidade maior de açúcar, maior quantidade de ovo, de gordura e ela vai ficar uma massa mais cremosa. Pão francês, massa fermentada. Eu fermento essa massa, sovo e fermento. O biscoitinho amanteigado, petit four, massa seca, né? Massa quebradiça, massa seca, massa amanteigada. A bomba, massa cozida, tá? Que saiu para cozida, saiu errada. É massa cozida, né? Lembra que a gente falou? Então a gente pré-cozinha essa massa e depois a gente assa lá no final.
O rocambole é uma massa espumosa, aqui na foto não dá para ver tanto, mas eu vou fazer estilo do pão de ló, né? Eu vou bater essa massa, o ovo bastante primeiro e depois incorporar os outros ingredientes. Mil folhas, massa folhada, né? Então eu tenho aquela massa bem amanteigada com várias folhas. Empadinha de frango, empado de uma forma geral, né? Massa seca. O que que às vezes eu mudo da empada? Eu vou utilizar uma gordura talvez diferente, tá? Uma gordura, uma banha, uma gordura de porco, tudo, mas não interessa. A técnica vai ser a mesma, a técnica de massa seca. O biscoito champanhe, por mais que o resultado dele pareça de uma bolachinha, a técnica é de massa espumosa. Por quê? Eu faço a técnica de bater o ovo e depois eu incorporo os ingredientes secos. Tanto que a hora que você come, por mais que ela esteja seca, porque fica mais tempo no forno, na realidade eu tenho a técnica de espumosa, porque eu quero que por mais que ela seja mais sequinha pelo tempo de cocção, a hora que eu morda ela, ela fique com aquelas bolinhas dentro dela, tá? A massa de muffin é uma massa cremosa, bem amanteigada, tá? E aí a hora que eu mordo ela, ela dá aquela sensação de umidade, tá? Bolo chiffon, a gente já falou lá, é uma massa espumosa. É uma massa feita com bastante bater, bastante clara, né, dele e tudo. Depois a gente vai, eu não vou falar muito do bolo chiffon hoje, porque a gente vai ver isso depois lá na cozinha para não ficar confuso, tá? Mas é uma massa que a gente tem uma técnica, tem até uma assadeira especial para ela tudo, que a gente faz com a técnica de massa espumosa. Pão de queijo, massa cozida, né? Então eu vou pré-cozinhar primeiro lá os ingredientes, depois eu vou assar eles, tá? Pão italiano é pão, massa fermentada, bem fácil. O crepe, né? Aquela massa líquida que a gente tem no início, parecido com a da panqueca, tá? Então, pessoal, só para esclarecer, lembrando da técnica, né? Massa, eu preciso pensar em técnica, ingrediente e resultado esperado. Isso que vai diferenciar entre as massas. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês ficarem, estou à disposição. Muito obrigado.